Pense bem nisso. Você ser um exemplo na sua casa. Começando aí. Vocês ficaram em pé por quê, hein? Eu não mandei, né? Fiquem em pé, por favor. Hebreus capítulo 12. Tem outros irmãos que estão também querendo, e outras pessoas que ainda não pensaram. Pense bem, daqui para o fim do ano nós vamos ter ainda batismos. Você chegue cá, converse conosco, nós vamos tratar com você. A aula de catecúmeno continua, a Jéssica vai continuar. Eita, agora sim. A Eliane também, a Roselane também vai continuar nessa sala. Outras pessoas que estavam também, você pode ficar nessa sala de catecúmeno, novos decididos para o crescimento espiritual. Eu disse Romanos o quê? Muito bem, essa é a igreja maravilhosa, né? Eu não pego de surpresa de jeito nenhum. Capítulo 12 de Hebreus, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Querido Deus, novamente estamos nesta casa, reunidos, no nome do Teu Filho Jesus. Precisamos de Ti, Senhor, neste momento. Não há nenhum proveito de estarmos aqui no outro nome. Tu és a razão única da nossa existência. Por isso, Senhor, neste momento, que Tu que usaste o Teu servo para escrever esta porção da palavra, também nos ilumina para entendê-la, praticá-la na força do Teu poder. Que eu, Cláudio, não fale, mas que Teu Espírito Santo trabalhe em minha vida e que seja apenas porta-voz da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, podem sentar. Meus queridos, Hebreus 12 é algo, para mim, espetacular. Principalmente esses 3 versículos que acabamos de ler. Esses 3 versículos nos trazem lições extraordinárias em termos de alguém que tem verdadeiramente uma missão. De uma pessoa que realmente sabe por que estar aqui, porque foi chamado para estar neste mundo. Estes 3 versículos, amados, que lemos, são realmente pedagogos, mestres, ensinadores para a nossa vida. E são ensinadores eficazes, eficientes, no que diz respeito, eficazes, porque trazem resultados extraordinários para a nossa vida. Esse texto, amados, traz aqui uma referência, e o melhor,
Estes textos aqui, estes 3 versículos, mostram o segredo da perseverança. Estes textos aqui mostram, amados, uma coisa extraordinária. É uma palavra que às vezes não está nesse texto, mas é muito mal entendida quando ela é ouvida. É a palavra paixão. Essa é uma palavra que realmente nos leva a fazer aquilo porque temos um objetivo. Quem tem realmente objetivo na vida tem que ter paixão. Porque quer chegar lá. Todos os homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus, amados, estas pessoas foram persistentes porque eram apaixonados pela causa que Deus colocara em seus corações. A nossa missão, meus queridos, aqui é comparada a uma carreira, a uma jornada, que deve ser encarada com perseverança, com paciência. Nesta carreira tem atropelos, há problemas, há dificuldades, começando até da própria família. Nosso querido mestre já dizia que os inimigos seriam da própria casa, do próprio lar. Mas muitas outras coisas, como profissões, como anseios, até o nosso próprio inimigo, as circunstâncias, os problemas com filhos, problemas outros, tudo isso quer nos tirar dessa carreira proposta por Deus. Essa vocação eterna. Eu não sei como é que você gosta de chamar. Não importa como você chame, não importa que você chegue lá. Alguns chamam de sonho, outros chamam de missão, outros chamam de vocação, de propósito, de decreto, não importa como você chame. Aqui é uma carreira que está proposta. Paulo fala de vocação eterna. O que importa é que Deus tem um propósito, ou tem uma missão, ou tem algo para você para executar aqui. Isso deve ser encarado com perseverança. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E nem tem prazer naqueles apáticos, aqueles descompromissados. Deus quer homens, mulheres que encarem de frente a missão que foi colocada para eles. A nossa missão aqui, como disse, é comparada a uma carreira proposta por Deus. Cada filho de Deus tem uma missão aqui. Não há nenhum só que não tenha esta missão proposta por Deus, se é que é filho. Porque se não é filho, não tem um propósito eterno para eles em termos de glorificação do nome de Deus. O segredo, amados, de quem tem a paixão e que foi proposta a ele, a essa pessoa, é um objetivo eterno dado por Deus. Não é vontade de Deus que estejamos, amados, aqui sem algo definido para nossas vidas. Deus não tolera bancários nas nossas igrejas. Aquela vidinha, amados, de caminho de casa para o tempo, tempo para casa, e não faz diferença a ninguém. Então nós precisamos cair nós. Hebreus 12 nos mostra olharmos os bons exemplos. Quais os bons exemplos? Tem gente que sempre olha o exemplo por baixo. E fulano não faz isso, e ele não é líder, ele não é assim, porque eu também não. Mas aqui manda olharmos para essa nuvem de testemunhos, homens que tiveram uma perseverança extraordinária, morreram por sua fé, por uma missão, uma tarefa, uma vocação que Deus colocou diante deles. E a cabeça destes homens não estava aqui. A cabeça desses homens estava lá na glória celestial.
E, amados, estes homens nos levam a olhar para eles, assim, no sentido de fé, o que eles sofreram, o que eles passaram, as dificuldades, tanto desânimo, problemas, mas eles correram com perseverança. O escritor de Hebreus, capítulo 12, aqui diz que vai ter peso. Vai ter pecado, vai ter isso, aquilo, outro. Mas corramos, continuemos com paciência. Eu fico com pena, vamos chamar essa expressão muito nordestina, com pena daquelas irmãs, pastor, ore para Deus me dar paciência. Eles, eu vou orar por tanta tribulação que você, quando terminar, vai ficar boa de paciência. Porque a tribulação produz paciência. E é nesses atropelos, essas dificuldades que esses irmãos correram. E nós precisamos olhar para o passado desses irmãos. Lê Hebreus capítulo 11 e mostra isso. Olhe para o presente, como? Fazendo o mesmo jeito. Não queira ser ele ou eles. Queira ser você, olhando para o exemplo deles. Porque cada um tem a própria experiência com Deus. Meus queridos, estes homens também mandam-nos olhar para quem? Para Jesus. Que sofreu por você, que se humilhou por você, que se deu por você. Ele sofreu pelas nossas misérias. Eu não entendo até hoje como nós não... Como dissemos hoje à noite, né? Qual foi o último hino que vocês cantaram? Fora da oferta. Aí no fim, vocês disseram o quê? Isso é verdade, gente. Consagramos todo o nosso ser a ti. Você fez isso mesmo? Se você fez isso, vai parar de murmurar. Se você fez isso, vai parar de botar culpa nos outros e assumir a responsabilidade da sua vida perante Deus. Eu vou ser perseverante, eu vou ficar olhando para o autor e consumador da fé. Não importa o que aconteça na minha vida, eu vou atender o chamado de Deus para a minha vida. Meus queridos, muitas vezes nós estamos ali em Jacumã, na beira-mar, comendo um peixinho, né? Eles, quando eu tenho o prazer da presença de Silvano, você não gosta disso não, né? Mas eu tenho o prazer da presença de Silvano, né? Às vezes ele fala besteira sobre o Flamengo. Mas olha bem, gente, é agradável, mas tem aqueles, vamos chamar aqueles picolezeiros, aqueles homens carregando aqueles carrinhos, e uma família chama, eu ficava pensando, olhando assim, cada um, você quer o quê? Pedacinho do céu, né? Outro, castanha, coco. Eu vejo que cada um tem uma preferência. E a gente não pode dizer, olha, ei, estou chupando um negócio desse, pedacinho do céu. Mas como tem o dito popular, gosto não se discute. Então nós precisamos, irmãos, pensar. Eu fiquei pensando, mas é isso mesmo, Deus tem para nós uma missão global, mas cada um Deus dotou de algo para construir esse reino. Os gostos, as preferências saem tudo do carrinho, né? Mas tudo ali é picolé. Em outra região, sorvete com palito, né? Nos Estados Unidos usam esse termo sorvete, né? Com palito. Mas nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Eu tenho minhas experiências, eu tenho meus desejos, meus anseios, minhas preocupações, minhas dificuldades, minhas experiências nos estudos, tenho minhas experiências na vida, na família. Eu adquiri coisas de conhecimento intelectual, etc. Mas não foi nada por acaso. Foi algo que Deus estabeleceu.
Por isso você não pode dizer, eu nasci na casa errada. Você nasceu na casa certa, no momento certo, no país certo. É uma coisa que você não escolheu. Foi que Deus que estabeleceu. E eu queria com vocês esta noite, meus amados. Precisamos pensar nessas coisas. Essa missão, essa tarefa que Deus colocou para você. Que Deus implantou já no seu coração. Que já está aí. E como pastor, eu sei, eu não posso dizer, Silvano, você é isso, aquilo outro. Não tem isso, não tem esse enlatado. Conserva segundo Silvano. Aí Silvano olha ali os ingredientes, pronto, eu vou seguir aquilo. É como um bolo, né, lá já, né? Aquelas caixinhas já prontas, né? Você só faz mexer a coisa. Mas eu quero dizer que está tudo aí dentro. Mas nós vamos ver 4 coisas aqui, irmãos, que nós precisamos aprender. Para que você faça um teste em você mesmo, para que você possa pensar em ser realmente uma pessoa produtiva como Deus estabeleceu e como Deus quer. Primeira coisa. A missão que Deus tem para você, a tarefa, a vocação, o sonho, etc. Chama o que você quiser, mas que faça, é algo além do seu tamanho. Deus não quer que eu viva na mediocridade, na mediana, viver de maneira mediana. Deus é um propósito além do meu tamanho. Senão não precisava de fé, não precisava de Deus. Por isso que isso cria, é algo que você deve seguir com fé, numa dependência exclusiva de Deus, numa parceria, cooperação com Deus. E viver sob o controle de Deus. É algo transcendental, algo que está além da sua imaginação. A expressão Jesus Cristo disse que se vocês creem em mim, eu estou parafraseando, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que eu fiz. E vocês vão fazer maiores porque eu vou para o Pai. 14:12 de João. Então é algo maior. Não é Ele que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de quê? De que tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É algo além de você, da sua imaginação. A expressão bíblica é: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Não foi Moisés que ficou espantado? Pela sua própria carne eu posso, matou o egípcio, eu posso, queria dividir os irmãos lá, hebreus, apartar os irmãos da briga. Eu posso. E quando ele foi na sua própria força, foi um desastre. Teve que passar 40 dias para aprender a ser ninguém, para Deus fazer alguém dele. Porque ele precisava de Deus. O trabalho de Deus tem que ter a parceria com Deus. Não é na força da carne, porque é maior do que nós. Então, amados, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que essa carreira proposta, essa vocação, essa missão é algo além de mim. É algo que eu não posso. Paulo diz: quando eu sou fraco, eis que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza, na sua fraqueza. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não nossa. A segunda coisa, amados, que eu vejo nesse texto, é essa carreira proposta, essa perseverança como exigência, esse olhar para os exemplos passados de 11 de Hebreus,
o presente fazemos na atualidade, e no exemplo eterno que é Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa que é algo que tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Deus está querendo que eu faça isso, mas contrário aos princípios bíblicos. Você chegou assim, pastor, Deus me abriu uma porta extraordinária, eu não esperava. Eu tenho que trabalhar todos os dias à noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu vou requerer uma aposentadoria com um espaço de tempo muito curto para viver bem. Isso é tudo de Deus, isso é tudo menos de Deus. Porque não está em conformidade com o quê? Com a palavra de Deus, que nós não fomos chamados para que sejamos ilhas, mas sejamos pontes para as pessoas. E amados, aqui nos mostra que Deus, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Ele disse, eu velo por quem? Meus servos? Não, pela minha palavra para cumprir. Deus tem um compromisso com sua palavra. Deus tem um compromisso com Ele mesmo. E se você diz que a sua atividade, o seu propósito não está centrado na palavra, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu quero dizer até que você pode conquistar muitas coisas. De uma vida independente de Deus, mas nunca vai ter satisfação, e o final será desastroso. Aquele homem que construiu grandes celeiros, a sua produtividade financeira foi extraordinária, maravilhosa, mas ele ouviu algo de Deus: tu és louco, tu és insensato, hoje vão te pedir a tua alma, e que tu tens guardado para quem será. Conquistou, mas não teve prazer. Por isso que eu não acho que um emprego é de Deus, se afasta de Deus e da sua igreja. Pode ter aquelas desculpas, mas eu preciso, pastor, cuidar da minha família. Como é que Deus, que cuida de você, leva você a se afastar dele? Eu tive uma experiência tão tremenda em minha vida há uns anos atrás, uns 20 anos atrás, ou mais, que Deus me falou para que eu tivesse cuidado, para que o trabalho dele não me afastasse dele. Que me chamou a atenção que ele estava mais interessado na comunhão com ele antes do trabalho dele. Que eu não deveria fazer nada sem antes conversar com ele. E este é o padrão de vida esperado por Deus para a nossa vida. Todas as suas tarefas, todas as suas coisas devem estar centradas nas palavras de Deus. É Ele que diz, Jesus Cristo ratifica e diz até para Satanás. No capítulo 4 de Mateus. Quando Satanás manda que essas pedras se transformem em pães, ele diz o quê? Nem só de pão vive o homem, mas da toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você está vivendo uma vida fora dos padrões das Escrituras, este padrão é diabólico carnal. Porque Deus não tem meio termo. Ou é, ou não é. A terceira coisa, meus queridos, que você tem uma missão para saber se tem realmente, se está, como você está vivendo, está dentro desse padrão, é que deve ser algo altruísta.
algo que acrescente alguma coisa a alguém todos os dias. Veja que Paulo disse, olha, vocês acabem com partidarismo. Vocês acabem com essas coisas de divisões entre vocês. Vocês considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não olhem cada um para o que é só para si, mas para o do outro. E Paulo chega assim, é Filipenses 2 que eu estou falando, e Paulo chega no versículo 5 e diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo. Eu acho que vocês não sabem, né? João 3,16, né? Olha lá. Deus, Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo que o quê? Deu. Veja o exemplo do nosso Senhor, nosso Deus. Ele mostrou como se deve viver a característica de vida, de doação. E expressando isso, Paulo disse em 20 e 35 de Atos, registrado por Lucas, a expressão que Jesus Cristo falou, não está registrado nos evangelhos, mas Paulo diz que foi de Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dar e quê? Receber. Não venha dizer que o seu emprego, não venha dizer que a sua atividade, não venha dizer que é de Deus se não acrescenta algo a alguém, começando pela sua família. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, o propósito que lhe afasta de família, lhe afasta das pessoas, que deixa você uma ilha, não é de Deus. Tem que ser altruísta. Seu dinheiro tem que servir a você, não é você servir a ele. Seu dinheiro que não é seu empreendimento, que não leva as pessoas para Deus, que não leva as pessoas a cumprir a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, de ir e fazer discípulos de todas as nações, de viver intensamente aquele uns aos outros. Se você está dizendo que o propósito de Deus está tirando isso de você, é mentira. Isso é do diabo. O empreendimento que não se doe pelo reino de Deus não é um empreendimento do Senhor. Não estou dizendo que você vai abandonar o emprego, não. Faça o melhor possível, seja o melhor de todos, querendo agradar só a Deus. Em quarto lugar, sim, nesse terceiro, as pessoas gritam em sua alma, falam o seguinte: meu sonho de consumo. Que desgraceira. Não existe para Deus meu sonho de consumo. É meu sonho de mordomia, de servir aos outros, de fazer o bem aos outros. Eu usufruo sim, mas com vistas à edificação de vidas, com vistas à construção do reino. Em quarto lugar, amados, o sonho, a tarefa, a vocação, chama o que for, é algo já internalizado em você. Não procure fora. Qual o endereço de Deus? Você. Você é santuário do Espírito Santo. Diz a palavra. Se você não tem o Espírito, você não é dele. E o Espírito Santo diz a palavra de Deus que nos guia, porque nós somos filhos de Deus. A expressão bíblica é: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, sobre as minhas vistas te darei conselhos. Então, amados, é algo que está lá dentro. Procure lá dentro.
Não procure fora. Deus já planejou todos os teus dias, foram escritos e determinados por Deus. O Salmo 119 nos mostra isso, versículo 16. Veja, querido, a motivação interna que você tem. Essa algo interior que lhe convida, lhe convoca, lhe insiste dentro do seu coração para que você faça. E olhe se concorda com a palavra de Deus. Aí, pode seguir isso aí. Porque já foi colocado por Deus. Mas se você for daquele tipo que diz, se eu pudesse, se tivesse a oportunidade, você vai morrer com ele. E não vai fazer nada. Meus queridos, concluindo. Deus colocou este livro em suas mãos para que esteja no seu coração. E ele é um indicativo para mostrar se você está no centro da vontade de Deus. Você tem uma arma poderosíssima, a oração. Que na hora do momento de oração, no momento de conversa com Deus, o Espírito Santo pode trazer luz a você. Não vai trazer revelação, que é mentira por aí, que Deus me revelou. É mentira porque a revelação está toda escrita. Mas Deus ilumina no revelado. Faça como aquele irmãozinho que chegou na casa do outro e disse, Deus me revelou que você vai me dar R$1. Aí o irmãozinho, eu acho que não é Deus não. Porque não é Deus, foi Deus que Deus mandou aqui. Eu não tenho nem 10 centavos, como é que Deus revela que eu vou dar R$1 a você? Eu estou dizendo R$1 que isso aconteceu mesmo lá em Campina Grande. Mas quantas pessoas estão dizendo por aí, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Vai estudar a palavra. Converse com Deus diariamente. Veja as circunstâncias. Você quando tem uma circunstância agravante e terrível, o que é que você faz? Vai desistir? Não, olha a circunstância reinante agora. E faça dela um aliado para você. Faça dela uma aliada para que você cresça. Esse revés que você passou, que está passando, faça dele algo que você vai crescer para a eternidade. Os escritores, os irmãos de Hebreus fizeram isso. Outra coisa, pessoas. As pessoas estão ao seu lado, não é por acaso, por coincidência. Deus tem algo para falar através de pessoas. Esteja atento, com os olhos abertos. Deus pode usar pessoas, falar através de pessoas a você. Então Deus está disposto a fazer algo grande. Mas já está tudo aqui dentro, porque Deus não é um Deus de supetão. Deus planejou antes de tudo, antes da fundação do mundo. Então dê uma olhada. Converse com Deus. E vive intensamente a missão que Deus preparou para que você viva intensamente aqui. Deus nos abençoe.